Quem pôs as estrelas nos céus, todas contadas, e pelo nome chamou todos os céus. Quem perdoa o antigo pecado e sara as suas feridas, nada é semelhante ao Senhor, Rei dos exércitos. Rei poderoso, grande Deus, Rei majestoso, Santo Deus, toda a terra irá proclamar sua glória, amor e poder, força e Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de vocês. Nós estamos iniciando mais uma live nessa sexta-feira, já nos aproximamos do final da semana, de mais uma semana, e com a graça do Senhor nós estamos bem, né? E quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor e orar pela sua vida, né? Você que está entrando aí na sala do Facebook ou na nossa página da congregação, né, da congregação Nova Aliança, ou nas salas que os irmãos vão compartilhando. Aqui a Linha já compartilhou, né? Já abriu uma sala aí. Você que vai entrando, quiser mandar aí algum pedido de oração ou quiser falar alguma coisa, interagir conosco, você tem esse momento aí também aberto para você, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor que está no Salmo 100, Salmo 100 não, Salmo 1. A palavra do Senhor no Salmo 1 é um texto muito conhecido, muito repetido, mas eu quero focar no que diz o terceiro versículo desse primeiro salmo. É um salmo muito bonito. Eu vou ler todo o salmo, mas eu quero que você preste atenção no que diz o versículo 3. E o Senhor tem algo a nos dizer a respeito desse versículo. A palavra do Senhor no Salmo 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Versículo 3. O salmo é muito bonito, como você pode ver, mas o versículo 3, o que esse versículo tem a nos dizer? Nós estamos falando de fé, falamos da fé que salva, falamos do que é a verdadeira fé, da fé que justifica ou justificar quando somos justificados somente pela fé. E no próximo domingo nós vamos falar da fé e as boas obras. Mas olha para esse versículo e imagina comigo. Toda vez que leio esse versículo da palavra do Senhor, eu imagino lá o sertão lá do Nordeste, sertão lá da Paraíba, onde eu morei por alguns anos, em tempos secos, tá
de fato tudo seco, tudo a gente não tem muita o homem do campo não tem muita expectativa, né, quando está em período de seca. Porém, é muito interessante quando tem aquelas cidades pequenas que passa rio perto ou um riacho e esse riacho não seca mesmo com o período de seca. É interessante que as margens desse rio, ou as margens desses riachos, são sempre produtivas. Quem tem terra próximo a essas margens sempre vai ter o seu sustento garantido, podendo tirá-lo da terra. É essa a intenção também que alguns governos tiveram em tempos passados de fazer a transposição do Rio São Francisco, levar água lá do Rio São Francisco, né, para essas cidades sertanejas dos interiores, né, lá do Nordeste. Por que a água é importante? A água vai passando e vai tornando a terra ao seu redor fértil, produtiva, né? E qual que é a diferença daquela árvore que está plantada junto às águas e aquela árvore que está lá no meio das rochas, está lá num terreno seco, distante de toda fonte de água? É exatamente esse, não tem tempo ruim para aquela árvore que está plantada junto às águas produzir frutos. No tempo dela ela vai produzir, né? Então, toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro dessa situação que eu vivi, eu experimentei, eu pude ver de perto mesmo. E o que o versículo diz? O justo, ou aquele homem que anda, que não anda no conselho dos ímpios, mas tem prazer na lei do Senhor, ele é como essa árvore plantada junto à corrente de águas, né? Ele tem garantido os nutrientes para que ele produza frutos. Ele tem garantido aquele estoque de água nas suas raízes que vai trazer os nutrientes para lhe dar força e sustentação para que possa produzir fruto na época certa, né? O versículo diz: ele é como essa árvore plantada junto à corrente de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto. Sua folhagem não murcha e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Interessante, dar frutos e folhagem não murchar é uma imagem clara extraída da observação da natureza, né? Olhando ali as plantações ao redor de águas, né? As margens dos rios são sempre verdes. Mas estamos falando do homem, não de árvore. O versículo aqui fala do homem, o homem que o coração dele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele dá frutos e sua folhagem não murcha. O que é isso? O cristão, quando ele tem essa fé verdadeira de que temos falado nas últimas semanas, não importa se o tempo é bom ou ruim, ele vai produzir frutos para o Senhor. Ele vai dar exatamente o fruto que Deus espera de nós. O cristão, quando ele vive esse temor do Senhor, a busca constante por alimentar essa fé verdadeira que ele tem, né, e obedecer, viver uma vida de obediência ao Senhor, a vida dele vai ser produtiva. De maneira alguma o versículo, o final até termina, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De maneira alguma o versículo está dizendo, olha, se você crer, você nunca vai passar necessidade e você vai ser rico. Não é isso que a palavra está dizendo. Ele está dizendo aqui que nós vamos ser ricos sim, mas ricos abundantes em obras, abundantes nas boas ações, abundantes em tudo o que faz, será bem sucedido, vai ter êxito, vai ter bons resultados, vai dar frutos, bons frutos, para os quais nós fomos criados. Então, você que começou uma caminhada na fé e vê sua vida, talvez em algum momento aí,
você dar aquela desanimada, entristecer, esmorecer, por sermos seres humanos, isso é mais do que comum, mas creia que o Senhor continua sustentando você pela raiz, pela sua fé. A sua fé é essa raiz. Se você estiver firmado, se a sua fé estiver firmada no Evangelho de Cristo, estiver firmado na doutrina dos apóstolos e essa doutrina te der substância para as suas raízes, te der os elementos essenciais para a manutenção de sua vida, creia que você vai continuar dando fruto apesar das dificuldades, apesar da seca, apesar dos problemas. A sua vida vai continuar sendo frutífera, apesar do mau tempo, porque você está plantado do lado da fonte de toda a vida. As suas raízes estão firmadas no Evangelho que dá vida e se alimenta diretamente de Cristo, o pão da vida. Jesus disse lá em João capítulo 6 que se alguém comer do pão, que é Ele mesmo, jamais terá fome, né? Porque Ele é o pão da vida. Se alguém comer desse pão, jamais terá fome. Então o cristão ele vai passar por problemas nessa vida porque a vida é problemática. A vida é um caos, a vida tem suas injustiças, este mundo tem suas injustiças. A gente vê quase que diariamente notícias que provam isso, o quanto o mundo é injusto, o quanto a vida é injusta. Porém, o cristão que vive no mesmo mundo que todo mundo vive, injusto, ele, sendo alimentado pelo Senhor, espiritualmente falando, ele não passa fome, ele gera frutos. Ele tem bons resultados, sua folhagem não murcha. Esse é o vigor, essa é a vida abundante que o Senhor promete para nós. Não espere por luxos, não peça a Deus luxos. Muitas vezes os luxos eles contribuem para nos distanciar do Senhor, nos distanciar do Evangelho, né? Muitas vezes o excesso de bens, o excesso de às vezes até de produtividade no trabalho, excesso de produtividade na vida, eu consigo tudo o que quero, eu avanço, eu tenho sempre progresso no meu trabalho e acho que isso é o resultado da fé que eu tenho no Senhor, mas às vezes esses excessos eles tiram o tempo que eu tenho para meditar na lei do Senhor. Às vezes esses excessos tiram o meu prazer de buscar o Senhor, de ouvir a palavra de Deus, né? Então, a vida abundante que o Senhor promete para nós, que o Senhor está dizendo que dá para nós, é essa vida que dá fruto apesar do tempo mau, apesar de pandemias, apesar de distanciamento social, apesar de não rever os meus irmãos com a frequência que eu os via na igreja, reunidos, a minha vida continua abundante no Senhor, a minha fé continua crescente, a minha fé continua operando maravilhas quase que diariamente na minha vida. Minha folhagem não murcha e tudo o que eu faço, eu sou bem-sucedido. Deus nos abençoa com essa palavra, que tenhamos essa esperança, essa certeza de que arraigados, enraizados no Senhor, nada nos falta, o Senhor nos sustenta e geramos o fruto do tempo próprio, a seu tempo. Tenhamos essa certeza. E o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades e nos abençoando grandemente. Que essa palavra te encoraje, te anime a continuar firme nessa fé, buscando o Senhor, confiando no Deus que nos sustenta e confiando que Ele continuará produzindo o seu bom fruto em nós, em nossas vidas. Amém? Creia e renove suas esperanças com essa palavra. Depois, quando terminarmos a nossa live, você ora aí também no final da nossa live e depois releia o Salmo 1, leia, medita um pouquinho mais, isso certamente vai te fazer muito bem, tá bom? Tem aqui um pedido de oração, orar pela vida da Maria Barcelos. Hã? Ah, sim, a Dona Maria que está indo ali na nossa congregação, né? Ela
ela começou a frequentar e logo em seguida teve esse problema aí com a pandemia e a igreja física ela teve que ser fechada, como vocês sabem. Não estamos nos reunindo, né? Então nós vamos continuar orando pela sua vida, viu, Dona Maria? Ela fez aniversário na quarta-feira, né? Então agradecemos a Deus pela sua vida, por mais um ano de vida. Que Deus continue abençoando muito a sua vida, abençoe a sua família, te dê sempre firmeza na fé, fortaleça você na sua fé, para que você continue buscando o Senhor, né? E Deus faça a sua vida frutificar ainda mais para a honra e glória do nome dele, tá bom? Fica aqui as nossas felicitações, né? Os nossos parabéns. E nós vamos orar pela sua vida, Maria Barcelos. Agradecer também pela vida da dona Creuza, esposa do Jaci, né, que faz aniversário hoje. Nossos parabéns aí à dona Creuza. Que Deus continue sustentando e guardando a sua vida, abençoando ricamente. Um grande abraço nosso, da nossa igreja, da congregação, para a dona Creuza e também para o Jaci, presbítero Jaci, né, que às vezes acompanha aí também as nossas mensagens. Que Deus continue abençoando sua vida, viu, presbítero Jaci? A Keila Cristina, de Novo Horizonte. Keila Cristina de Novo Horizonte também está pedindo oração pela sua saúde. Nós vamos orar também pela vida da Keila Cristina, lá de Novo Horizonte. E agradecemos a vocês que têm acompanhado, né, as nossas lives e participado, pedido oração. A gente, claro, sempre ora aqui e peço que Deus continue abençoando sua vida, né, a vida de cada um de vocês. Nós vamos orar então pela vida de vocês e pelas famílias, né, suas respectivas famílias. Assim, nós já vamos encerrar a nossa live. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te adoramos, ó Deus, e te louvamos, agradecendo, ó Pai, pela tua palavra que nos fortalece, pela tua palavra, ó Deus, que nos anima e nos encoraja, porque pela tua palavra, ó Deus, lembramos que as nossas raízes, estando firmadas no Senhor, no teu evangelho, na tua palavra, a nossa vida dá muito fruto. E isso é muito bom, ó Deus. Isso nos anima, isso nos encoraja, isso nos dá mais disposição, nos dá mais esperança, ó Deus. E agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é generoso, o Senhor é gracioso. E não nos trata, ó Pai, como merecemos, porque nós não merecemos nada disso, mas o Senhor graciosamente nos dá. Muito obrigado, ó Pai, pelo teu sustento diário. E eu oro, ó Deus, pela vida dessas pessoas que foram apresentadas aqui como pedidos de oração. Peço a Deus pela vida de todos, por cada pedido específico que foi apresentado. Agradeço a Deus pelos aniversariantes. Peço pela saúde da pessoa que também fez esse pedido. Ó Deus, eu não sei qual que é a situação, não sei qual que é a área específica ou o problema específico que ela esteja passando, mas eu creio, ó Deus, no seu poder e sei que o Senhor tem todo o conhecimento, sabe, ó Deus, toda a nossa vida. Então, intervenha também na vida dela e abençoa, Deus, a vida dela, a vida de todas as pessoas que nos assistem, abençoa a vida dos aniversariantes, que o Senhor continue suprindo, ó Deus, a vida deles, dando mais e mais vida, anos de vida e sempre para serem vividos, ó Deus, para a honra e glória do teu nome. Nós somos muito gratos, ó Deus, por todo o seu cuidado com a vida de cada uma dessas pessoas. Muito obrigado, ó Deus, pela vida de todos que nos assistem. Que o Senhor os abençoe, que a tua mão, ó Deus, sustente cada lar, que a tua mão, ó Deus, continue abençoando e guardando de todo mal, ó Deus, essas famílias, que essas pessoas que nos assistem, que acompanham as nossas mensagens, que elas também sejam canal da tua bênção, ó Deus, para os seus lares. Que o Senhor abençoe a família de cada um através dessas pessoas, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, nos dá, ó Deus, uma ótima noite, um bom descanso, um excelente fim de semana, ó Deus, que o Senhor permita que a gente tenha esse excelente fim de semana, mas para a honra e glória do teu nome, que possamos viver, ó Deus, para te glorificar, possamos viver, ó Deus, para te engrandecer.
Muito obrigado por tudo. Continua conosco e guarda o seu povo, ó Deus, de todo mal. É como te oramos com gratidão no coração por toda a tua graça, por todo o teu favor imerecido. Oramos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Agradeço mais uma vez por vocês participarem, por vocês nos assistirem. Continue acompanhando. Compartilhe aí esse vídeo na sua página, no seu perfil. E quero lembrar vocês que domingo nós temos Escola Bíblica Dominical Online às 9 horas da manhã, de 9 às 10, tá bom? E 6 horas da noite, às 18 horas, temos o culto de adoração ao Senhor, tá bom? Transmitido também aqui nessa página, tá? Que Deus continue abençoando sua vida. Uma ótima noite, que Deus abençoe. Das mãos mediu as águas e com a palma das mãos mediu os céus. Considera as nações como pó diante da sua